amor. Dando continuidade ao nosso estudo das mensagens diárias de São José, hoje vamos adentrar o mês de março de 2016. Como esse mês traz em si muitos e importantes temas, decidimos dividir nosso estudo em várias etapas, seguindo o impulso que São José nos dá. Dessa forma, vamos renovando e fortalecendo dentro de nós a construção que ele fez ao nos transmitir as dádivas das mensagens do mês de março. Estudando anteriormente as mensagens de fevereiro de 2016, vimos que São José nos mostrou muitas formas de servir. E ele agora nos traz mais um caminho, o serviço de criar uma ponte entre a consciência humana e o coração de Deus. Vamos hoje descobrir um pouco mais sobre como aprofundar a nossa união com o Criador. Como o primeiro tijolo da construção feita no mês de março, São José começa uma instrução muito importante, que nos servirá para aprender a estar diante de todos os ensinamentos que os mensageiros divinos vêm nos transmitindo. Ele nos atenta a estar em humildade e em gratidão diante de suas palavras, sem esperar saber nada, vazios de expectativas, e que tampouco queiramos encaixar as palavras de Deus em um padrão humano, em nossa forma de compreender. Às vezes, as palavras do Criador, através de seus mensageiros, serão simples, outras vezes nos serão um pouco incompreensíveis, mas tanto diante de uma forma como de outra, devemos estar apenas com gratidão, como quem contempla o mar da sabedoria divina, deixando que tudo que está oculto nessas palavras, como impulsos de Deus para a humanidade, possa permear o nosso ser. Ele nos disse assim: quando o coração está diante do ensinamento, em plena paz e disposição de aprender e de se transformar, pode compreender corretamente o que os mensageiros divinos estão tentando transmitir ao mundo. Filhos, coloquem-se diante de nossas palavras com humildade e sem julgamentos. Não se considerem conhecedores da verdade, quando em realidade ela está oculta nas entrelinhas do que lhes dizemos. É na aparente simplicidade de tudo o que dizemos que se encontra a sabedoria de Deus. Mas essa sabedoria se revela somente aos puros e humildes de coração. E este é um estado que se vive quando vocês estão diante do que lhes entregamos com gratidão, com reverência e vazios de expectativas. Dependendo de nossa escola espiritual e o tipo de conhecimento que temos, esperamos que Cristo, Maria e São José nos falem de uma determinada forma. E às vezes fechamos o coração quando as suas palavras não são aquelas que esperávamos escutar. Devemos recordar que os mensageiros divinos chegam neste tempo para toda a humanidade e não apenas para nós. Eles vêm para todos os seres, de todas as raças e culturas, de todas as linhas de ensinamento. Eles vêm para unir todos os caminhos no porto do coração. A única coisa que devemos fazer é estar diante dessa presença divina com muita gratidão e disposição em seguir essas palavras, sem medo de nos perder. E quando menos esperarmos, estaremos naquele lugar que deveríamos chegar como humanidade desde o princípio. Depois de nos ensinar a estar diante de suas palavras, São José começa então a nos aproximar da união com Deus, chamando-nos primeiro a um novo passo interior. Ele nos fala diretamente ao coração,
com palavras que chegam ao profundo da nossa consciência, convidando-nos a algo que às vezes, apesar de ser muito ansiado, parece-nos impossível. Lendo esta mensagem, vemos que as suas palavras em si já nos trazem um impulso interior como uma força de vontade adicional para que possamos seguir adiante. É como se nossa vontade se fundisse com uma vontade maior e pudéssemos reconhecer o que em verdade viemos fazer neste mundo e como, tantas vezes, por nossas próprias ações e teimosias, afastamo-nos desse propósito divino. Ele nos disse: Ora e serve pelo equilíbrio deste mundo, e já não esperes que os demais acompanhem os teus passos. Abandona as tuas aspirações e teus planos de concretizações pessoais para a vida neste mundo. Filho, Deus espera de ti mais do que um bom servidor. Aquele que está pronto para dar mais um passo, ainda que lhe pareça ser maior do que as suas possibilidades, saberá que eu o chamo diretamente a já não esperar mais para lançar-se sem medo à sua entrega. É a ti, filho meu, que estou chamando, porque as coisas deste mundo já não são para ti, e me refiro não só ao modo de vida comum humano, mas também à conduta natural da humanidade. Porque muitos pensam que o único grande passo que se dá é o abandono da própria vida material, dos compromissos com o mundo comum, para consagrar-se à vida do Espírito. Mas hoje te digo, filho, que te chama a algo ainda mais profundo do que esta entrega primeira, que te impulsiona a outros níveis de entrega ainda maiores. Quantas vezes vocês sentiram dentro de si uma imperiosa necessidade de dar um passo, até mesmo uma certa angústia ou uma ansiedade em fazê-lo, mas não tiveram coragem porque pensaram ser algo material, pensavam em suas famílias, em suas vidas e não se animaram? São José quer nos fazer compreender que não sempre o nosso passo tem a ver com uma mudança material. Não é de cidade que temos que mudar, não é de emprego, não é de casa ou de família. Ele nos fala de uma mudança espiritual, uma mudança em nossa conduta humana, algo mais profundo que mobiliza não só nossa vida pessoal, mas toda a consciência da humanidade. Ele nos chama a transformar aquilo que muitas vezes a humanidade engrandece e a fazer crescer aquelas coisas que ninguém vê. Chama-nos a julgar menos, criticar menos, compreender mais, servir mais, orar mais, amar mais. Ser mais humildes, transparentes, invisíveis para as honras do mundo e dispostos para honrar a Deus. Ele nos chama a abraçar o propósito divino e a encontrar no amor ao plano do Criador o sentido de nossas vidas. Ele segue dizendo: Filho, eu te chamo a tomar para ti o propósito divino, e ainda que custe muito às tuas células, a tua mente e as tuas emoções, deixa-te guiar pelos impulsos de tua própria alma e de teu espírito, e já não sejas guiado por tua imperfeita e ignorante personalidade. Abraça esse novo caminho, porque logo retornará teu Senhor, que irá querer ver em ti o cumprimento dessas palavras. Depois que nos dispomos a dar esse passo interior, São José busca então nos despertar para a união com Deus, tentando retirar nossa consciência de todas as falsidades e ilusões deste mundo, que nos levam a acreditar que é impossível e inalcançável viver essa união. Com suas palavras, ele nos leva a compreender que a união com Deus é o estado natural e original dos seres humanos. Nós estamos neste mundo para criar uma ponte entre o Criador e suas criaturas,
Porém, para isso, devemos cruzar obstáculos, superar estímulos, transcender atavismos, para então encontrar a verdade que habita em nós. Muitas vezes, acreditamos que Deus nos abandonou, que está distante, porque não o vemos, não o sentimos, mas somos nós que devemos buscá-lo e encontrá-lo em nosso interior. Deus não se mostra milagrosamente se não o queremos ver. Ele não vem ao nosso encontro se não queremos encontrá-lo. Com as palavras de São José, podemos perceber que Deus sempre está. E se criamos essa ponte de união interior com Ele, mesmo quando não o sintamos, porque Ele poderá estar em silêncio, vamos saber que Ele está ali e vamos comungar do silêncio de Deus, sem que isso seja para nós um peso. São José nos disse: ainda quando o mundo submergir no caos, une-te ao coração de Deus e permanece nele. Ainda quando as influências externas te levarem à desconcentração, à distração e às energias capitais da terra, une-te ao coração de Deus e permanece nele. Ainda que pareça não ter forças suficientes para responder ao plano, une-te ao coração de Deus e permanece nele. Não te sintas jamais distante de Deus, porque és apenas tu mesmo que te separas do Criador todos os dias. Busca-o além das dificuldades. Busca-o não só quando precisares de algum auxílio. Busca-o também para agradecer, apenas para fazer-te unido a Ele, apenas para criar um caminho de união com Deus na consciência humana, para que outros possam se valer de tua experiência para encontrar no próprio interior a ligação absoluta com Deus. Sente o Pai dentro de ti e como misteriosamente tu estás dentro dele ao mesmo tempo. Se um dia não o sentires, porque Ele te entregou a graça da noite escura, que precede o amanhecer do encontro com Ele, apenas permanece na quietude da certeza de que, ainda que estejas tu cego e às escuras, Ele está aí. És tu que não podes vê-lo. Quando buscamos Deus, ainda que seja por um instante, Ele nos responde. E não sempre essa união nos trará alento e regozijo, porque quando estamos unidos a Deus, Ele pode encontrar em nós corações dispostos a compartilhar com Ele tudo o que Ele possa sentir. Poderemos aprender a amar com o coração de Deus, mas também a padecer com Deus pelo que Ele sente e quase ninguém sabe. No dia 4 de março, São José nos convidou a compartilhar um pouco da dor que o Criador sente pela negação e indiferença das almas, para que dessa forma pudéssemos perceber que há uma dor superior a qualquer dor que possamos sentir. E apesar de que tudo quanto possamos fazer sinceramente para aliviá-lo, seja pequeno e pouco, pode salvar e despertar muitas almas. Ele disse: Filho, sente em teu coração a dor de Deus, que não é deste mundo e não se assemelha a nada do que pode sentir naturalmente como ser humano. Aprende, filho, com a dor de Deus em teu coração, a orar com verdadeiro amor, a clamar com verdadeiro temor de Deus, a invocar a sua misericórdia, não somente para aliviar as criaturas desta terra, mas, sobretudo, para que um Senhor tão bondoso e tão perfeito não tenha que padecer as dores que lhe causam os seus filhos pela constante negação e indiferença. Apenas te peço que ofereças a ti mesmo em reparação da negação do mundo, que não sejas tu indiferente diante de Deus. Ama como deves amar e entrega a vida sem condições. Ainda que te pareça pouco,
ou insignificante a tua entrega, poderás ajudar no equilíbrio que gera a salvação de muitas almas. Depois de experimentar um pouco da dor de Deus em nosso coração, ou mesmo apenas por saber que ela existe, em nosso interior fica o desejo único de aliviar o coração do Pai. E sabendo que essa questão surgiria em nós, São José, no dia 5 de março, explica-nos por que Deus padece e ensina a aliviar a sua dor. E assim nos mostra como, com tão pouco, podemos oferecer ao Criador uma reparação verdadeira. Ele disse: o Criador, com sua pureza e seu amor infinito, muitas vezes se dispõe, com seu Filho, a transmutar Ele mesmo as situações planetárias, na divina esperança de que algum coração humano chegue a ser um triunfo no reino dos céus. Por Ele haver criado a humanidade e por ter colocado nessas pequenas criaturas uma união especial com o seu divino coração, cada vez que os seres humanos se distanciam do propósito do Pai, o seu coração sofre e recebe um espinho de negação e de indiferença para com a perfeição que Ele pensou para este mundo. Uma forma de não permitir que Deus padeça é viver todos os dias, como puderem, os princípios que Ele pensou para a humanidade. Tudo o que os leva à vivência do amor absoluto e da unidade com Deus e com o próximo alivia o coração do Criador. Por isso, queridos, não pensem que foge do próprio controle de vocês a capacidade de aliviar o coração de Deus, porque ademais de todas as ofertas que façam para padecer junto com Ele, em nome da humanidade, vocês também podem atuar ativamente pela fraternidade, pela caridade, pelo amor, pela oração e, sobretudo, pelo esquecimento de si. Este é o manual para aqueles que querem aliviar o coração de Deus. Essas experiências de união com Deus vão fortalecendo em nós o sentido de nossa vida espiritual e, pouco a pouco, podemos ir compreendendo a essência do plano de Deus para a Terra. Vamos percebendo que, apesar da decadência da humanidade e de tão grandes misérias e obscuridade que o homem expressa tantas vezes, há um mistério interior, que é a resposta para a existência da esperança no coração de Deus. Quanto mais buscamos conhecer o Criador e quanto mais conhecemos o que nós somos em verdade, mais desperta em nós o amor pelo que é real, o amor pelo que Deus pensou para as suas criaturas. E São José, no dia 11 de março, mostrou-nos como esse amor ao plano divino transcende a aspiração ou a meta pessoal de viver esse plano, e como através dele vamos aprendendo a amar todos os nossos irmãos, porque para todos eles existe uma vontade divina, e é do cumprimento dessa vontade em cada ser que se constrói o plano de Deus para a humanidade. São José nos disse: se queres amar o próximo, ama a Deus e ao seu plano. Encontrarás na descoberta desse amor o cuidado com todos os reinos da natureza. Descobrirás que tudo que foi criado tem uma finalidade espiritual de existir, e cada criatura vivente, criada por Deus, tem um papel único em seu plano. Compreenderás a verdadeira razão da existência de todas as coisas, e embora não possa sabê-lo explicar com a mente, poderás sentir com o coração. Filho, ama o plano de Deus mais do que a ti mesmo. Ama o Criador e deixa-te inundar por esse amor, que transcende um objeto ou uma criatura e se irradia a tudo que foi criado. Comunga da perfeição de todas as coisas, pois zelando pela evolução do próximo e pelo nascimento do Cristo em teus irmãos, é que um dia descobrirás o Cristo vivo em teu interior.
São José nos fala sobre amar a Deus mais do que a nós mesmos para cumprir o seu plano. Fala-nos de zelar pela evolução do Cristo vivo em nossos irmãos. E para terminar o estudo de hoje, vamos ver quando ele nos diz como consolidar esse ensinamento em nosso interior. Estudando este grupo de mensagens do mês de março de 2016, sentimos que São José coloca sobre a mesa do nosso espírito um mapa amplo, com metas distantes, em lugares bem desconhecidos. E no fim de tudo, é como se ele nos dissesse: filho, este é o mapa de teu mundo interior. Descobre-o sendo simples, humilde e puro de coração. Vamos terminar o nosso estudo de hoje com essas 3 chaves que nos abrem as portas deste mundo aparentemente tão distante e que, no entanto, trata-se do que somos em verdade. No dia 17 de março de 2016, São José nos disse: é no coração simples, humilde e puro que habitará o Senhor, quando a sua essência crística começar a renovar o mundo por intermédio dos corações dos homens. Um coração simples precisa ser também humilde para não se crer melhor que os demais por sua simplicidade. Se queres fazer de teu coração um coração simples, humilde e puro de intenção, então esquece que queres fazê-lo e dedica-te apenas a amar o próximo e, sobretudo, a Deus. Agradece sempre a Deus, serve e esquece de ti. Assim te farás simples, humilde e puro de intenção, sem que te des conta. Assim, serás digno de algum dia receber em tua morada o Rei dos Reis, teu Senhor e Mestre, Cristo Jesus. São José nos revela então o motivo de suas instruções e por que nos convida a viver a simplicidade, a humildade e a pureza. É para que nosso Mestre Rei possa morar em nosso interior e comece a retornar ao mundo através de nosso coração. Que essa seja a nossa esperança sempre, o que nos move a servir e a crescer, sabendo que este mesmo Cristo que habita nos universos aspira a entrar em nossa casa e no interior de todos os nossos irmãos. Façamos sagradas as nossas vidas e preparemos então uma morada digna de tão grandioso Rei. Esvaziemos nosso interior para o Rei da humildade. Sejamos nada por aquele que foi proclamado Rei com uma coroa de espinhos e instituiu o seu reinado em uma cruz. Com estes impulsos de São José, encerramos aqui a primeira etapa do estudo das mensagens do mês de março e deixemos que ele seja fecundo para que nos próximos meses os demais temas que trataremos nos encontrem prontos para dar um novo passo.